Olá, meus amigos, minhas amigas, companheiros e companheiras de jornada. Estamos mais uma vez para fazer uma pequena reflexão do Velho Testamento, do Novo Testamento, dos textos evangélicos, para que a gente possa compreender melhor a nós mesmos. Que Jesus nos ampare, nos inspire, nos guarde. Que haja paz e serenidade em nossos corações. Hoje eu queria conversar um pouquinho sobre Eclesiastes. Eclesiastes é um livro que foi atribuído ao rei Salomão, escrito entre 450 a 180 anos antes de Jesus. E lá no seu capítulo 3, versículo 8, o versículo diz que teremos tempo de aborrecimentos, tempos de guerra. E é bom a gente pensar que dentro da nossa existência física, passaremos por atribulações, por dificuldades, por dias de aborrecimento, por dias difíceis, de provas. Mas é importante lembrar que nenhum desses dias difíceis, nenhum dessas dificuldades, nenhuma dessas provas são castigos de Deus. Nós estamos numa caminhada de evolução onde Deus nos dá a liberdade de escolhas. E é natural que, conforme vamos caminhando, vamos escolhendo. E nem sempre escolhemos acertadamente, né? E quando nós escolhemos mal, quando nós não acertamos na escolha, muitas vezes por falta de pensar um pouco mais, de amadurecer um pouco mais, é necessário recapitular a lição, seja no presente ou seja no futuro, considerando as múltiplas existências que nós nascemos, vivemos, morremos e reencarnamos. Pode ser que essa recapitulação seja mais para frente, em futuro mais longe, porque é da lei que aquilo que nós semearmos, aquilo que nós plantarmos, haveremos nós de colher. Mas, de qualquer forma, não é castigo divino. É sempre uma possibilidade, uma oportunidade de estarmos reavaliando as nossas escolhas, de estarmos aprendendo e evoluindo. Porque como espíritos ainda imperfeitos, nós ainda erramos bastante, nós ainda caímos muito, mas a misericórdia do Pai e a sua própria lei de evolução nos permite levantar e recomeçar a caminhada. É sempre possível recomeçar. Decisões erradas vão trazer, logicamente, consequências muitas vezes dolorosas, como resultado das nossas escolhas. Mas essas consequências, geralmente, elas vão nos convidar a refazermos os caminhos mal escolhidos, para aprendermos a decidir mais assertivamente. É interessante que quando a gente erra e vem as consequências muitas vezes dolorosas, a gente pensa logo num castigo, mas não é. É a oportunidade de a gente pensar, puxa vida, escolhi mal,
e agora sofro as consequências de tal atitude. É como aquele camarada que se excede ao beber e no outro dia vem a ressaca, né? Então, geralmente, as pessoas se arrependem no outro dia por causa da ressaca, né? O fígado estoura, dor de cabeça, náusea, um mal-estar danado, e aí a pessoa pensa, puxa vida, não deveria ter exagerado na bebida. E isso pode ser de um fato muito simples, como pode ser de um fato mais complicado. Imagina alguém que tirou a vida do outro num impulso de raiva, né, num desentendimento qualquer, e quando passa aquele impulso, aquela raiva, ele fala, meu Deus, o que foi que eu fiz? Então, as escolhas podem trazer consequências mais ou menos dolorosas, mas é importante lembrar que Deus, como Pai de amor e misericórdia, vai sempre dar-nos a oportunidade de recomeçarmos. Por mais que nós tenhamos errado, a oportunidade maravilhosa, a bênção do recomeço, para que nós possamos chegar num tempo em que a gente não mais faça decisões, tome decisões erradas ou escolha erradamente, evitando assim as dores. A partir do momento, ao chegar aquele dia que nós aprenderemos finalmente a amar ao próximo como o Mestre nos amou, olha bem, amar ao próximo como Jesus nos amou. E como é que Jesus nos amou? Pleno, sem pedir retribuição, sem pedir recompensa, entendendo cada um como nós somos, com as nossas dificuldades, com as nossas qualidades. Então, dias tempestivos, tempos de aborrecimento, jamais será uma guerra eterna, porque erros vão fazer parte dos nossos processos de aprendizado, da nossa situação de espíritos ainda em aprendizado constante. Porém, é preciso lembrar que essas más escolhas, podem sim complicar a velocidade com que a gente desejaria alcançar o objetivo. Por exemplo, nessa encarnação de 50, 60, 100 anos, eu tenho um objetivo de ser melhor, tenho um objetivo de amar mais, de errar menos, de prejudicar menos as pessoas, de desejar menos mal, mas as minhas escolhas têm sido muito erradas. Eu não tenho essa vontade firme para alcançar o objetivo que eu desejo. Então, isso aí vai fazer com que a gente se atrase, atrase a velocidade do nosso aprendizado, atrase a velocidade da nossa evolução, de sermos mais felizes, de sermos pessoas mais serenas, mais plenas, sem grandes mágoas, sem grandes aborrecimentos. Porque nós temos duas formas de aprender. Nós podemos aprender através do amor, Isso é, com facilidade, aprendendo por escolha própria, Eu desejo amar o meu próximo, eu desejo ser uma pessoa mais gentil, eu desejo ser uma pessoa mais tranquila. Aí fica mais fácil o nosso aprendizado, porque aprender através da dor, dos enganos, sempre dói mais, Complica e adia o nosso evoluir com maior rapidez. Mas graças ao tempo,
né? Esse tempo vai nos permitir, em qualquer espaço, despertar, descobrir os enganos e corrigirmos as rotas. Assim a gente consegue reparar enganos e buscarmos o devido reequilíbrio. Às vezes estamos num total desequilíbrio, insatisfeito, revoltados, né? Brigados com Deus, achando que está tudo errado, mas o tempo vai fazer com que a gente dê uma parada, dê uma pensada, reflita, amadureça, porque aquela raiva, aquela insatisfação, aquela mágoa está realmente trazendo serenidade para mim? Né? Será que eu não estou entendendo o que esse tempo quer me dizer? Será que eu estou querendo resolver as coisas de um dia para o outro? Porque nada se resolve de um dia para o outro. A gente observa que conforme a gente vai envelhecendo, quantas coisas no passado, na juventude, né, a gente queria com uma certa ansiedade e hoje a gente percebe que poderíamos ter sido muito mais sereno, esperar as coisas no tempo certo. Esse esperar as coisas no tempo certo não quer dizer ficar de braços cruzados. É trabalhar para que o nosso propósito aconteça, porém, sem exigir que ele aconteça no tempo nosso. Porque mesmo é como o agricultor, ele semeia, ele trabalha, ele prepara o solo, ele lança semente e espera no tempo certo para que aquela semente floresça e frutifique. Mas ele trabalhou para isso, né? Então não é ficar de braços cruzados, não é ficar dizendo assim: eu vou ficar de braço cruzado aqui porque no tempo certo Deus vai me enviar. É preciso que a gente seja o trabalhador merecedor daquilo que a gente está, da semente que nós estamos plantando. Já diz o Evangelho que o trabalhador é digno do seu salário, mas precisamos ser trabalhadores, né? Boa noite, minha filha Daliana está aí comigo, com as bênçãos de Jesus, né? Então, o que seria de nós sem as bênçãos do tempo? Ele é valiosíssimo, né? Nós não teríamos condições de avançarmos rumo a uma evolução mais firme, mais constante. Nós não teríamos condições de nos aprimorarmos em direção a uma iluminação íntima, porque uma existência de 100 anos, né, é insignificante se compararmos essa existência a uma eternidade. A reencarnação é uma bênção difícil de conseguir, porque tem muitos espíritos esperando para reencarnar, uma oportunidade para reencarnar. Diz André Luiz que a população espiritual da Terra, né, é 4 vezes mais a população encarnada. Então imagina quantos espíritos desejam reencarnar. Então, se nós aqui estamos reencarnados, é porque precisamos aproveitar a bênção desse tempo de aqui estarmos para construirmos um aprendizado o máximo possível, porque 100 anos é muito pouco. A gente perde, fora o tempo que a gente passa na infância, o tempo que a gente passa fazendo bobagem na juventude, né?
tudo isso traz distrações ao espírito que, quando ele percebe, já está retornando ao plano espiritual, né? Já dizia Chico Xavier que a maior vergonha do espírito, a maior tristeza do espírito quando chega no plano espiritual de volta é descobrir, é perceber o tempo que ele desperdiçou de aprendizado aqui na Terra. Porque é nesse tempo aqui na Terra é que o cadinho, né, vai purificando o espírito, nós, né, que já somos muito endividados de outras existências. Já cometemos muitos enganos, já cometemos muitos desatinos. Então, hoje, nessa existência, conhecedores do Evangelho com mais profundidade, conhecedores do Evangelho, porque nós descobrimos, nos dedicamos um tempo maior no seu estudo, no seu entendimento, aí sim é que nós precisamos aproveitar a oportunidade, porque não basta só conhecer, não basta só saber do Evangelho, não basta saber a teoria de cor salteado, aquilo que está escrito, mas é preciso ir dentro do nosso tempo, da nossa vontade, da nossa firmeza, começarmos a vivenciar esse Evangelho no nosso dia a dia. É esse cadinho purificador, é essa terra de provas que nos chama constantemente a vivenciar desafios, desavenças, adversários, pessoas que às vezes a gente não combina bem, pessoas que nos são antipáticas dentro do lar, onde nós trabalhamos. É essas pessoas, é essas situações, é essas condições que vai nos moldar, que vai nos chamar a viver o que aprendemos com Jesus. Como que Jesus nos ensina nessa convivência, no dia a dia. É aí que está o segredo para que nós possamos nos conhecer e deixarmos de sofrer muitas vezes por não entendermos essa postura do mestre, né? Ninguém vai conseguir conquistar intelectualidade e sabedoria em 100 anos, numa existência só. Às vezes isso vai levar séculos e séculos de experienciações, de vivências, de recapitulações com as mesmas criaturas que nós falhamos, exatamente para que a gente possa aprender a entender cada uma, né? Porque a gente quer que o outro seja aquilo que a gente pensa, mas o outro é um espírito que está como nós, tendo a oportunidade de aprimorar a si mesmo. Não estamos falando aqui de um tempo relativo, porque geralmente a gente pega esse tempo e divide ele em ciclo, em etapas, né? Até para o nosso entendimento. Estou falando de um tempo como uma dimensão contínua, infinita do universo que nós vivemos, porque esse tempo ele é constante, sem interrupções. O que acontece quando a gente divide esse tempo em ciclos é porque nós precisamos e queremos medir e contabilizar a duração dos fatos e situações, seja em horas, seja em dias, seja em semanas, meses, séculos ou até mesmo em milênios. Então, cada um de nós vai perceber a passagem do tempo, né? Passagem entre aspas do tempo, porque é nós que vamos passando, aprimorando, nos conhecendo, evoluindo. Cada um de nós vai sentir de uma forma subjetiva, porque nós podemos ter a impressão que um ano passou muito rápido,
Se nós, ou que ele passou muito devagar. Mas o tempo é o mesmo. A nossa impressão, a nossa sensação é que vai fazer alguma diferença. Então, se a gente está num lugar monótono, entediante, a sensação pode ser que o tempo parou, né? Puxa vida, mas estou aqui nesse lugar querendo ir embora e o tempo não passa, né? Para chegar a hora de eu pegar o ônibus, o avião, ou chegar no lugar que eu desejo. Então aquilo ali parece uma eternidade. Às vezes, por exemplo, uma criança com febre à noite, puxa vida, né? Parece uma eternidade, a noite não passa, porque você está ali ansioso, preocupado com a febre daquela criança, né? Então, o tempo é o mesmo, nós é que interpretamos de acordo com aquilo que nós estamos sentindo e de acordo com aquilo que nós amadurecemos em nós. Segundo os estudiosos, essas sensações podem ser causadas por fatores psicológicos e neurológicos, porque na verdade o tempo não passa nem depressa nem devagar. O que ocorre é as nossas comparações de uma situação. Se duas pessoas comparar uma mesma situação, no mesmo tempo, podem ter sensações diferentes. Uma pessoa pode, diante de uma situação, da mesma situação, duas pessoas, uma pode reagir com extrema ansiedade, agressividade, irritação, e a outra tranquila, serena, em paz, né? O tempo é o mesmo. A construção íntima que cabe a cada um de nós que é diferente. Por isso a necessidade de nós construirmos em base sólida, trazendo ao espírito imortal que somos a mensagem do Cristo, para que a nossa casa seja construída sobre a rocha de uma fé viva, que o tempo, diante de qualquer situação no tempo, nós tenhamos serenidade e paz para enfrentá-la. Às vezes, o tempo zomba de nós, parece que está passando devagarzinho, né? Porque nós estamos ansiosos demais, querendo atropelar as coisas, principalmente nos momentos dolorosos de enfermidades, onde nós estamos esperando a cura. A sensação que temos é que simplesmente o tempo parou. A hora não chega, o médico não chega, né? O momento agendado parece uma eternidade, aumentando o nosso sofrimento. Lembra quando Maria, irmã de Marta e de Lázaro, pediu que avisassem Jesus que Lázaro havia morrido? Jesus não foi imediatamente no tempo em que Maria esperava. Imagina a ansiedade de Maria e Marta esperando Jesus chegar, né? Jesus foi avisado, ele estava em outro local, que Lázaro havia morrido, né? Mas ele não foi imediatamente atender ao chamado de Maria. E quando ele chegou, Marta e Maria estavam até mesmo um pouco que revoltadas, né? Ó Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido, né? Então é o que acontece com a gente. Às vezes a gente até se revolta contra Deus, contra Jesus, contra a espiritualidade, porque queremos as coisas no nosso tempo. E Jesus, naquela serenidade, disse a elas que aquilo havia acontecido
para a glória de Deus e que Lázaro não estava morto. Então é o chamado o tempo de Deus. Jesus atendeu as irmãs de Lázaro no tempo certo para que as coisas pudessem acontecer como estavam previstas e aconteceram, né? Então, ansiosos para que as coisas aconteçam no tempo que nós queremos, a gente segue desatento. Nessa desatenção, a gente não aproveita a oportunidade de conquistar o que é essencial para o espírito. Então, se uma coisa está demorando para acontecer, se uma coisa não está acontecendo naquele momento que nós queremos, vamos parar um pouquinho, vamos meditar, vamos pensar, será que não é exatamente para que a gente amadureça aquele pensamento naquela situação? Por que aquela situação que eu estou querendo tanto, que eu estou trabalhando, que eu estou procurando, que eu estou me esforçando, não está acontecendo naquele momento que eu quero? De repente, para que eu me amadureça, pense melhor, veja se as escolhas que eu estou fazendo e sentindo estão boas, mas o desespero, a ansiedade, a perturbação íntima não vai modificar aquela situação. Muito pelo contrário, vai nos deixar mais angustiado, mais aflito, sendo que a gente poderia ter um pouco mais de confiança na espiritualidade que está sempre conosco, desejando o melhor para nós. Por isso, muitas vezes a gente abusa desse tempo. Ao invés de tomá-lo como uma oportunidade, sem perceber que é a oportunidade de refazer, ressignificar pensamentos e sentimentos, queremos simplesmente que Deus atenda os nossos desejos a qualquer hora. Então vamos pensar nisso, né? O período de maturidade do espírito, nós, quando nos encontramos presunçosos, achando que tudo está debaixo de nossas ordens, pensando que somos o máximo, que todos os nossos desejos têm que ser realizados, como se nada e ninguém fosse melhor do que nós, vamos sofrer demais por não aproveitarmos o tempo de amadurecimento da alma. Até nas dores, das perdas, das separações, o tempo vai se fazer remédio, né? Porque ele vai ajustar essa dor, vai equilibrar essa dor entre a saudade que sentimos e a dor propriamente dita, armazenando em nossa alma as lembranças dos bons momentos que vivemos com aquelas pessoas e a grande certeza da oportunidade e do reencontro, né? Então abençoemos o tempo, agradeçamos o tempo, todos os dias, ao acordarmos, ao deitarmos. Senhor, obrigado por esse tempo que me foi concedido nesse dia. E se eu fiz, como nos ensina Santo Agostinho, se eu percebi que eu fiz alguma coisa que não deveria ter feito naquele dia, que eu possa repensar para não repetir as más escolhas no dia seguinte. É assim, com certeza, com essa bênção desse tempo que Deus nos dá, nós poderemos avançarmos passo a passo em direção a sermos espíritos
cada vez melhores e com certeza menos sofridos pela nossa falta de entendimento das divinas leis que nos regem. É isso a nossa reflexão de hoje, que nós possamos pensar na bênção desse tempo maravilhoso, todos os dias, que se a dor nos visita, é o tempo de refletirmos, de ver o que essa dor está querendo nos dizer, o que essa dor está querendo nos despertar, e assim poderemos dizer: louvado seja o Senhor que nos concede a bênção do tempo em qualquer lugar em que estejamos. Fiquem todos em paz, uma semana abençoada para todos, que Jesus nos abençoe, que assim seja.